Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Dando continuidade aí às nossas atividades normais aí, vamos falar um pouquinho sobre bumerangue, galera. Falar sobre esse instrumento aí, essa atividade, essa prática aí do bumerangue, que de região para região muda. Alguns usavam como um instrumento de trabalho, de caça, como esporte, como lazer. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Então, há registros arqueológicos mais antigos do bumerangue, desde que ele foi encontrado lá na Polônia, pessoal. Trata-se de um objeto que data de 23 mil anos, aproximadamente atrás. Foi feito a partir de uma presa de mamute. Há também outros registros históricos, né, que foram encontrados em diversos países da Europa, no Egito e também no Brasil, galera. No entanto, é na Austrália que ele se sobressai, pessoal, onde é encontrada a maior quantidade de achados arqueológicos referente a bumerangues. Grande parte deles, pessoal, datados de aproximadamente 9 mil anos, tá? A explicação para isso é que os povos aborígenes australianos usavam bumerangues para várias funções: diversão, instrumento de percussão, corte de vegetais, cavar a terra, golpear a água durante as atividades de pesca e com algumas adaptações até mesmo para caça, pessoal. Olha que legal. A partir do ano de 1788, a Austrália passou a ser colonizada pela Inglaterra. E foi esse contato que fez com que os ingleses conhecessem a prática do bumerangue e a levassem para a Europa, né? O sucesso na Europa foi tanto que o bumerangue passou a ser praticado como atividade de lazer por muitas pessoas, pessoal. À medida que o tempo foi passando, né, a quantidade de adeptos dessa prática foi crescendo também, e já na década de 1960 e 1970 foi preciso criar federações para padronizar as regras, desculpa. Ou seja, o bumerangue, assim como outras práticas, né, que a gente já viu por aqui, também passou por um processo de esportivização. Olha que bacana. Existem vários tipos de bumerangues, né, fabricados com diversos tipos de materiais, como madeira, plástico PVC, entre outros tipos, né? Alguns deles servem para competições e outros são destinados especificamente para recreação. Os mais conhecidos são os de 2 pontas, mas há modelos de 3, de 4 e até de 5 pontas, pessoal. O bumerangue, por ter passado por esse processo de esportivização, ele também tem regras, né, modalidades e regras básicas, né? Existem órgãos oficiais para a regulamentação do bumerangue como esporte. Aqui no Brasil, a Federação Brasileira de Bumerangue; nos Estados Unidos, a United States Boomerang Association; na Austrália, a Boomerang Association of Australia. Então aqui a gente vai entender um pouquinho das regras do esporte bumerangue, tá? Para depois a gente adaptar ele para uma prática de lazer, tá? Primeiramente, no que se refere às modalidades de competição, existe o campo de jogo, que é formado por vários círculos, chamados de raias. O primeiro círculo deve ter 2 metros de diâmetro e é chamado de bullseye, tá? Os demais círculos, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 e 50 metros, são feitos ao redor desse bullseye, tá, pessoal? As modalidades do bumerangue como esporte, elas são as seguintes, galera: precisão, accuracy, que é o bumerangue deve ser arremessado do centro da primeira raia demarcada de 2 metros, assim quanto o objetivo é fazer o objeto voar, retornar e cair o mais próximo possível do local do arremesso, tá? Assim, quanto mais perto desse local ele pousar, maior é a pontuação. 10 pontos se cair dentro da raia do arremesso, 1 ponto se cair em cima da linha da última raia do alvo, tá? E vence o jogador que conseguir o maior número de pontos e um total de 5 arremessos, tá, pessoal? Temos a pegada rápida, que é o fast catch, que são 5 arremessos, tá? E pegadas realizadas no menor tempo possível. O tempo máximo é de 1 minuto para 5 arremessos, tá?
Para que o arremesso seja válido, o bumerangue não pode cair no chão. Vence o jogador que consegue, né, completar a prova em menos tempo. Tá? E temos pegadas acrobáticas, que é o trick catch. O jogador deve arremessar o bumerangue e realizar pegadas diferentes de acordo com uma sequência já pré-estabelecida. Tá? Cada jogador tem direito a 10 arremessos, pessoal. A gente tem pegadas acrobáticas com 2 bumerangues, que é o doubler. O jogador arremessa 2 bumerangues ao mesmo tempo, realizando as mesmas pegadas da modalidade trick catch. Cada jogador tem direito a 10 arremessos também, tá? E tem o máximo tempo no ar, que é o MTA, tá? Que é o arremessador deve usar técnicas para manter o bumerangue voando o maior tempo possível. E tem o Australian Round, que é a modalidade que combina 3 possibilidades de arremesso, considerando a distância, a pegada e a precisão. O jogador pode fazer 5 arremessos, sendo possível alcançar 20 pontos por arremesso, pessoal. A regra geral para todas as provas é que o bumerangue deve atingir distância de no mínimo 20 metros após o arremesso para valer a contagem de pontos, tá? O bumerangue é um objeto que pode ser visto como símbolo da tecnologia desenvolvida há muitos milênios nas diversas culturas de todo o mundo. Os povos originários que habitavam as terras desde antes do período da colonização já desenvolviam sua cultura, que incluíam religiões, brincadeiras e instrumentos de trabalho. O Umera, como é chamado pelos aborígenes Turawai, carrega uma série de ensinamentos sobre física e engenharia. Quando arremessado corretamente, as forças aerodinâmicas atuam no objeto fazendo com que ele se desvie para o lado, o que resulta em uma trajetória circular. Tá? O bumerangue voa porque tem formato de pontas, criando uma força direcionada para cima. Uma força de sustentação, né, pessoal, que o mantém no ar. Uma vez que o bumerangue é arremessado na vertical, essa força de sustentação age no sentido horizontal, atuando como uma força centrípeta e direcionando para o centro do círculo de ar, tá? A junção dessas forças chama-se efeito giroscópio, que se distribui em cada ponta e mantém o objeto voando e mudando de direção, até realizar uma volta completa, tá? Os aborígenes australianos, eles utilizavam o bumerangue para diversos fins, né? Como para fazer fogo, também como faca, martelo, instrumento de percussão e brinquedo. Deve-se ressaltar também, né, a importância de conhecer a história das diversas práticas corporais, né, valorizando elas como herança das culturas dos povos que habitaram e ainda habitam os diversos locais do mundo. E que, como no caso dos indígenas brasileiros, lutam para ter sua cultura e direitos respeitados. Reconhecer sua origem e valorizar a peteca, como a gente falou na aula passada, e o bumerangue, por exemplo, são formas de manter vivas essas culturas, né, pessoal? A gente pode estar vendo ontem mesmo no Fantástico, estava falando que eles têm agora, os grandes agricultores, os latifundiários aí, tem um trator blindado que chama Caveirão Rural aí, que está ameaçando as áreas indígenas aí, eles estão levando esse caveirão para tudo quanto é lugar e expulsando os índios das terras, né? Tá? E é isso, galera. Vou deixar para vocês aqui um pouquinho desse vídeo que está de fundo aí, que ele trata um pouquinho dos trick shots do bumerangue, que são acrobacias, são algumas demonstrações do poder do bumerangue. E aí, beleza, pessoal? Tô aqui assistindo junto com vocês. What's up, guys? We're Dude Perfect. I'm Logan, world champion boomerang thrower. Let's have some fun! Let's turn the lights out. This one's called the Balloonerang.
Será que foi de primeira esse arremesso aí, galera? Eu preciso entender um pouquinho melhor essa prática aí do boomerang, né, galera? Aquela parte do arremesso com habilidade, né? We've developed some targets with nice payoffs here at DP. Sugar glass being a staple. I like to think of it as a painting. Start out with primary colors: yellow, red, thalia blue. Logan, tell them what you're going to be doing. I'm gonna throw out a bay door number 2, and it's gonna come all the way around to bay door number 4. Did you label those yourselves? I did. I did. I was just I was gonna say, guessing. I have no idea what numbers those are. The plan is to strike the bottle and see some colors. There you go. There you go, guys. It's gonna be a good day! Just makes you feel like a kid again throwing these things around. Keep your head on a swivel. Oh, wow! Welcome to Boomerang Accuracy Battle. One throw from each member. Closest to the bullseye wins. Here we go. Purple Hosier here, going first. Let's do this. Aquela parte onde tem o bullseye, pessoal, que eu falei no começo pra vocês. My turn. Kobe, by the way. Você tem que fazer o arremesso, ele tem que ir a pelo menos 20 metros de distância e tem que retornar pro cara, né, como esse daí. It's time to light a candle. Shall we? You know what? I kind of thought about the Beauty and the Beast right here for some reason. It brought me back. Anyways, see you guys. Corco checking into the game. What's up, guys? Taito here. That's what the guys always call me. Kobe didn't leave me a lot of room, but he left me enough. This is my trophy, ladies and gentlemen. The man who wins the things that don't matter at all. What if I told you there was a little white dog under that target the whole time? Would you give the video a like? Where did you come from? You've been under there the whole time? Did you feel my boomerang when it landed right on the dead center? That video is worth a like. É isso aí, galera. Vou fechando por aqui a nossa aula. Foi bem bacana aí falar um pouquinho sobre boomerang e assistir um pouquinho do vídeo aí. Vamos assistir só o finalzinho aí das acrobacias da galera aí. Me despeço aqui com vocês. Valeu, galera, pela participação, pela atenção. Até mais, pessoal.